Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje eu vou fazer aquele vídeo que eu sempre quis fazer. Desde que eu comecei esse hobby dos jogos de tabuleiro, eu comecei a assistir vários canais de jogos nacionais, vários canais internacionais, americanos, e um dos vídeos mais legais e que eu mais assisto são esses top melhores jogos de todos os tempos, sabe? Geralmente um top 100 pra galera que joga muito jogo, ou um top 30, top 40. E eu sempre assisti esses vídeos e falei, será que um dia eu vou ter condições de fazer um vídeo desse? Pois esse dia chegou! Eu decidi fazer um top 30 dos meus melhores jogos de todos os tempos, ou seja, entre os jogos que eu já joguei, que eu conheço, quais são meus 30 jogos preferidos. Eu vou fazer então 3 vídeos, 10 jogos por vídeo, então hoje eu vou começar falando do 30 ao 21, e depois vão vir mais 2 vídeos falando do 20 ao 11 e depois do 10 ao número 1, do jogo mais preferido de todos os que eu conheço. Então vamos lá! O número 30 dos jogos preferidos para mim é um jogo que eu comecei a jogar ano passado, é um jogo que eu não tinha conseguido achar ele por um tempo e acabei encontrando num site de trocas, né? Troquei por um outro jogo que eu já não queria mais, joguei e gostei bastante pela simplicidade e também pela profundidade ali da estratégia, das combinações que você faz. Eu estou falando do Quadrópolis. O Quadrópolis é um jogo de construção de cidades, onde você tem vários tiles que representam coisas diferentes na cidade. Um comércio, uma residência, uma praça, um parque, uma indústria. Só que cada um desses tiles pontua de uma maneira diferente. Por exemplo, a praça pontua se estiver do lado de uma área residencial. É alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente a regra. Mas a ideia é essa, cada tile pontua de uma maneira diferente. E você tem que ir de uma maneira inteligente ali, estratégica, conseguir pegar os tiles que estão disponíveis para você e encaixar na sua cidade de uma maneira que otimiza mais a sua pontuação. É um jogo leve, fácil de jogar, as regras são simples, mas muito legal. Então meu número 30 é o Quadrópolis. O número 29 é um jogo que, curiosamente, eu joguei esse ano agora, de 2023. Só que eu já gostei tanto dele, eu gosto tanto da trilogia dele, que acabou já aparecendo aqui no meu top 30. É o Viscondes do Reino Ocidental, Viscount of the West Kingdom, que é a versão que eu tenho. Esse jogo, ele é da trilogia do Reino Ocidental, né? E como é que funciona o Viscondes? Você tem ali um tabuleiro redondo, onde tem vários espaços, né? Tem 2 anéis externos e internos, onde tem 4 tipos de ação diferentes que você pode fazer, que é comércio, que é escrever manuscrito, colocar gente no castelo, e você vai fazendo essas ações baseado nos recursos que você vai acumulando ao longo do jogo, e cada uma dessas ações te ajuda a ter um critério de pontuação diferente no jogo. Então, é aquele tipo de jogo que você tem que fazer combinações, assim, olha, eu preciso de uma pedra para poder fazer essa construção que vai me dar esse benefício, e você vai tentando combinar ali as possibilidades para ver o que você pode fazer para maximizar de novo os seus pontos. Então, Viscondes é o número 29. O número 28, ele é polêmico. Por quê? Ele aparece na lista porque eu gosto de jogar ele. E eu jogo muito esse jogo no Board Game Arena, que é aquela plataforma que tem vários jogos numa implementação digital e que você pode jogar online com seus amigos ou com desconhecidos. E eu jogo muito esse jogo no Board Game Arena, gosto muito de jogar ele, mas em casa até hoje ele não pegou muito bem, que a minha esposa não gostou muito de jogar. Eu vou tentar incluir a expansão, que dizem que é super importante para fazer o jogo ficar mais interessante, para ver se ela gosta, mas até o momento, Viticulture, meu jogo número 28, ainda está demandando ter um pouco mais de aceitação lá na minha casa. Mas ele é um jogo que eu gosto bastante. Ele é um jogo onde você, basicamente, está produzindo vinhos. E o seu objetivo final é vender os vinhos que você produz de acordo com as cartas de pedido que você vai acumulando. Então você vai desde a parte de plantar a uva, colher, fazer o vinho, deixar envelhecer na adega, construir melhorias na sua adega para que o seu vinho possa envelhecer mais ainda.
E você vai fazendo isso tudo de olho nos adversários, porque o jogo funciona assim. Quem faz 20 pontos ou mais, ganha ou inicia o fim da partida. Então você não pode ficar distraído. Se você demorar demais, seus oponentes avançam na trilha de pontuação e aí recuperar é bem difícil. Então é um jogo que eu gosto muito, mas tem que jogar mais vezes. Viticulture. O número 27 na minha lista é o primeiro roll and write que vai aparecer aqui. É o Welcome to. Welcome to, ele é um jogo onde nós temos uma cidade que tem 3 ruas e várias casas com espaços em branco para a gente numerar. E aí, o jogo é baseado em cartas, você vai virando as cartas que formam pares de combinação entre números e ações bônus, e você vai escolhendo quais pares você quer construir para tentar completar o mais rápido possível os objetivos daquela partida, que são dados em cartas que você sorteia no começo do jogo. E, obviamente, você quer fazer isso mais rápido do que seus adversários, que estão tendo as mesmas cartas que você para escolher e que podem construir a cidade ali de uma maneira bem diferente para tentar pontuar mais rápido. O interessante é que as ruas, quando você vai preenchendo os números, elas só podem ter números crescentes. Então é um jogo que você tem que ter muito cuidado para não se travar. Às vezes você vai colocando os números e de repente você fala, putz, não consigo colocar mais nenhum número aqui na rua porque eu me travei. Então é um jogo que você tem que prestar atenção, né, nessas combinações, ao mesmo tempo que você tem que ir o mais rápido possível em direção aos objetivos. Então, meu número 27, um jogo muito bom, recomendadíssimo por mim, Welcome to. O jogo número 26 é um jogo de dedução lógica. É um jogo onde você tem que tentar descobrir mais rápido do que os seus oponentes aonde está a misteriosa criatura desaparecida, aonde está o Cryptid. Cryptid é o meu jogo de número 26. Nele, você tem um mapa comum, né, no meio da mesa, que tem vários espaços hexagonais de diferentes terrenos, e cada um de vocês e seus adversários recebe uma regra que diz aonde está o Cryptid, aonde está aquela criatura misteriosa. Só que as regras, elas são únicas, então cada pessoa recebe a sua, e a combinação de todas as regras aponta para um único hexágono no mapa, que é onde a criatura está. E aí que está a mágica do jogo. Você, na sua rodada, você pode perguntar para o seu adversário se o Cryptid, de acordo com as regras que ele tem, está em algum hexágono específico. E baseado nas respostas, você tem que tentar entender qual será que é a regra do meu adversário. Porque se você entender a regra das outras pessoas, você consegue combinar com a sua, olhar ali no mapa e identificar exatamente o ponto onde o Cryptid está. E quem achar primeiro, ganha. Então, é mais um jogo onde você tem que ser mais rápido do que os seus adversários. Senão, eles encontram primeiro. Meu número 26, então, Cryptid. O número 25 é um jogo que vai ter um outro jogo parecido com ele que vai aparecer mais tarde, mas que eu gosto muito dos dois. Então, eu estou falando do Cascadia, que é um jogo que eu também comecei a jogar no ano passado. Ano passado? Acho que foi. Comecei a jogar no ano passado e gostei bastante pela simplicidade de regras, pelas diferentes combinações que você consegue fazer na sua estratégia e também por ser um jogo bonito, relaxante e legal de jogar. No Cascadia, você tem vários tiles hexagonais também, mas dessa vez eles estão separados, e tem vários tokens de animais diferentes. E a ideia do jogo é que você começa ali com alguns territórios iniciais e você vai pegando combinações, parezinhos de tile mais token de animal, e você vai encaixando no seu terreno e colocando os animais nas regiões onde eles podem ficar. E a ideia é o seguinte, cada tipo de animal tem uma regra diferente de pontuação. E também os terrenos pontuam de maneiras específicas, dependendo do tamanho de terrenos iguais que você consegue juntar. Então é um tipo de jogo que é um jogo de otimização. Você tem algumas peças disponíveis e você tem que tentar entender aonde vale mais a pena. Vale mais a pena eu colocar uma águia aqui, ou botar um urso ali, ou completar esse espaço aqui de deserto, aonde eu consigo fazer mais pontos.
Mas ao mesmo tempo que você vai jogando, ele não é muito estressante, então é um jogo gostoso de jogar, é uma das coisas que eu gosto de jogar o Cascadia, porque como o mapa vai ficando grande, você passa a ter várias opções. O que você pode fazer é não escolher as opções que te dão mais pontos, mas ao mesmo tempo você ali está se divertindo montando o seu território. Agora, se você estiver focado em ganhar, aí você tem que analisar as possibilidades e fazer a melhor otimização dos seus pontos, das combinações de animal e terreno. Então, meu número 25 é o Cascadia. O número 24 é um jogo que eu comecei a jogar porque quando eu montei meu primeiro grupo de board game, quando eu morava lá no Japão, o grupo ficou meio grande, tinha 7 pessoas. E quem já teve um grupo grande de jogos de tabuleiro sabe a dificuldade que é encontrar um jogo que você consiga jogar nesse número de jogadores. 7 é um número difícil de você conseguir um jogo que seja legal, estratégico, rápido de jogar e que acomode esse tanto de pessoas. Mas tem um jogo que para mim é unanimidade, Seven Wonders. Seven Wonders é um clássico do mundo dos jogos de tabuleiro, é um jogo que todo mundo já ouviu falar, ou já deve pelo menos ter visto, ou tem algum amigo que joga, mas é um jogo que ele tem a fama merecida. Ele é um ótimo jogo, é um jogo que consegue ter as 7 pessoas jogando ao mesmo tempo e mesmo assim manter um nível de estratégia muito legal, muito interessante, onde você constrói o seu reino em 3 eras, baseado nas diferentes cartas, dos diferentes tipos que você pode ter, e que no final do jogo você sempre tem aquela sensação de construir um reino, meu reino ficou legal, eu busquei essa estratégia aqui de ter mais comércio, eu busquei a estratégia de ter mais militar, e você consegue ter uma satisfação do jogo mesmo quando você perde, porque é um jogo bem difícil, né? Tem 7 pessoas jogando, cada um com a sua estratégia diferente. O Seven Wonders funcionou muito bem na época, assim. A gente jogou tanto, mas jogou tanto, que hoje em dia eu já não jogo mais tanto quanto eu jogava antes. Mas se alguém me convidar para uma mesa de Seven Wonders, eu aceito na hora. Então, o meu número 24 é Seven Wonders. O número 23 é um jogo que foi para a mesa por um motivo muito parecido do Seven Wonders. Um belo dia, estava eu e meus amigos, nós estávamos em 6 pessoas, e a gente queria jogar um jogo, os 6, mas que fosse um jogo que tivesse estratégia, que fosse legal de jogar, que fosse rápido de jogar também, e que coubesse as 6 pessoas, né? E aí, a gente decidiu testar esse jogo, e ele funcionou muito bem. O jogo é o Ethnos. Para quem não conhece, o Ethnos é um jogo de controle de área, onde você vai usando as suas cartas para montar tribos, que podem ser de mesma cor, pode ser de mesmo tipo, e aí você vai usando essas tribos para ir populando as diferentes áreas do mapa e para tentar controlar mais terrenos possível. É um jogo que aceita até 6 jogadores, então é por isso que ele funcionou muito bem. E mesmo em 6, as rodadas são super rápidas, porque os turnos eles são bem dinâmicos. Você pega uma carta, você faz uma ação, baixa uma tribo, e isso é super rápido de jogar. E foi um jogo que a gente gostou tanto que terminou a primeira partida, a gente olhou e falou, vamos jogar de novo. E foi muito legal. Então é um jogo que, apesar de eu não ter jogado muitas vezes, ele já apareceu muito bem cotado aqui na minha lista, porque as vezes que eu joguei foi muito legal. Então o número 23 é o Ethnos. O número 22 é um jogo que eu gosto porque, assim, além dele remeter ao Japão, que é um país que eu tenho um amor muito grande por já ter morado lá, é um jogo gostoso de jogar, bonito de olhar, super tranquilo, dependendo de como você joga, pode ser um pouquinho assim malvado se a pessoa tiver intenção, mas no geral é um jogo bem agradável de jogar, onde você vai caminhando feliz e contente pela estrada de Tokaido, entre Kyoto e Tóquio. O jogo é Tokaido, e é um jogo que eu joguei, foi um dos primeiros jogos que eu joguei quando eu comecei a minha coleção, e é um jogo que eu sempre gostei de jogar, é um jogo muito bom de jogar com 5 pessoas, então é um jogo que tem um número de jogadores também bem bacana. Eu acho que quanto mais melhor. Esse jogo, se você jogar ele de poucas pessoas, ele já não é mais tão interessante, porque ficam muitos espaços ali no caminho disponível, mas de 5 pessoas ele é super legal, porque assim, qual que é a ideia do jogo?
Você vai andando pela estrada e a estrada tem várias coisas diferentes que você pode fazer. Você pode parar num onsen para tomar um banho termal, você pode parar numa lojinha para poder comprar lembranças, você pode passar no templo para poder fazer uma doação de dinheiro. Então, tem várias opções que você pode fazer, só que tem um detalhe, você pode andar o quanto você quiser para frente. Só que o jogador da vez é sempre o último da estrada. Então, se você jogar lá na frente, às vezes você pega alguma coisa muito boa, mas fica muito tempo sem jogar, enquanto seus adversários estão ali, ó, fazendo um monte de coisa, ganhando um monte de ponto. Então, você tem que tomar muito cuidado para não avançar demais. Mas, ao mesmo tempo, você precisa avançar o suficiente para casar com a sua estratégia. Senão, você fica fazendo um monte de coisa aleatória e não pontua muito. Então, é um jogo que eu acho bem legal, essa mecânica de ir, mas toma cuidado para não ir demais. E é um jogo que eu gosto muito de jogar também por causa da temática. Então, meu número 22 é o Tokaido. E o último jogo de hoje, número 21, é um jogo que tem um tema que talvez a uma primeira vista possa ser um tema curioso, porém é um jogo que arrebatou o mundo dos jogos de tabuleiro e tem um motivo, porque é um jogo bom, fácil de jogar, super estratégico, super legal, é o Wingspan. Wingspan, o jogo, a temática são pássaros. E no jogo você tem 3 terrenos diferentes. Você tem o terreno de água, o terreno de floresta, e você pode construir, você pode colocar os seus pássaros nos diferentes terrenos, obviamente, de acordo com o tipo de terreno que aquele pássaro vive. E cada pássaro, ele pode ter uma ação especial, que ativa em momentos diferentes. Pode ser que ativa na hora que você coloca, pode ser que ativa na hora que você usa aquela trilha, porque cada trilha tem um poder diferente. Pode dar comida, pode dar ovo, pode pegar mais cartas. Então é um jogo onde você tem que pensar um pouco assim, eu vou tentar colocar esse pássaro porque eu acho que essa ação dele vai me beneficiar. E se eu combinar com essa outra ação aqui, eu posso potencializar o número de recursos, ou de ovos, ou de pontos de rodada que eu faço. Ao mesmo tempo que o jogo tem essa estratégia, é um jogo muito fácil de explicar e de jogar. As regras são muito simples. E isso explica também por que ele alastrou e tomou de assalto o mundo dos jogos de tabuleiro. Por ter uma temática diferente, uma temática muito legal, as cartas são muito bem construídas, porque os poderes de cada pássaro têm muito a ver com o tipo do pássaro. Por exemplo, se é um pássaro carnívoro, o poder daquele pássaro é tentar caçar outros pássaros. Então você pega uma carta do monte e dependendo do tamanho daquele pássaro, você caçou ele, entendeu? Então esses poderes ele deixam o jogo mais interessante ainda, porque ele liga muito bem com a temática. E é um jogo que tem uma estratégia muito legal para quem também gosta de jogar ali, competitivo. Então o meu número 21, muito bom, muito recomendado e muito legal, é o Wingspan. Então é isso, gente. Esse aqui é o vídeo de hoje. Eu falei os jogos do 30 ao 21. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês também têm aí a listinha dos seus jogos preferidos, coloca nos comentários qual que é o seu 30 do 21 aí, que eu fico muito curioso de saber. Quem sabe eu não descubro um jogo legal na sua lista. E é isso aí. Eu vou voltar na próxima com os jogos do 20 ao 11 e depois com a grande finale, os jogos do 10 ao 1. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.